Uma das verdades mais cristalinas da política brasileira é que criaram um grande monstro. E eles esperavam que esse monstro fosse e atacasse apenas os seus inimigos. No entanto, parece que as coisas estão começando a azedar. Explico melhor. Parece que a relação entre Alexandre de Moraes e o governo Lula, entre Alexandre de Moraes e o Lula, não é das melhores. No vídeo de hoje, saiba o porquê e entenda muito mais. Alexandre de Moraes quer transformar o Brasil em uma grande ditadura judicial. Saiba mais detalhes sobre esse assunto a partir de agora no nosso vídeo de hoje. Bem, se você não me conhece, eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que transforma notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a sair dessa grande bolha. Eu preciso da sua colaboração e você pode colaborar de duas maneiras. A primeira é quando você curte, comenta e compartilha esse material. O algoritmo entende que ele é relevante. Agora, se você ignora esses passos, o algoritmo também vai ignorar as informações desse vídeo aqui. O segundo ponto é fazendo uma doação. Aqui nesse card aparece um QR Code, aparece também um número de Pix e você pode fazer uma colaboração. Se o meu trabalho acrescenta valor à sua vida e à vida da sua família, você pode contribuir com o meu trabalho fazendo uma colaboração através desse Pix. Eu tenho uma outra observação. Se você está no Twitter, então você pode clicar nesse link abaixo que vai ser direcionado para o YouTube. E se você está no Instagram, você vai fazer o seguinte: vai lá no History, tem um link desse vídeo que vai direcionar você para o YouTube também e você vai poder assisti-lo na íntegra. Para quem está no YouTube, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. 3 de outubro vai rolar as eleições para presidente aqui no Brasil e é claro, a gente está aqui em São Paulo. Se você que está em casa agora, mora num país tropical, está abençoado por Deus e bonito por natureza. No Jornal da Band de hoje, nós vamos conhecer a saga de um jovem em busca dos seus sonhos. Adalex Góes. Alexandre, o Supremo do Supremo. O Brasil está fadado ao fracasso, não por causa das suas riquezas minerais e nem por causa do grande coração do seu povo, mas pela ganância de poder e riqueza, pela arrogância e pela falta de caráter dos poderosos que controlam a nossa nação. A República tem 3 poderes. Originalmente, essa ideia seria justamente para que as coisas pudessem fluir ali no sentido de ser o melhor para a nação e que um poder pudesse fiscalizar o outro poder. Esse sistema é chamado de freios e contrapesos, check and balances. Na prática, o que acontece é justamente o oposto. Aqui no Brasil, o executivo corrompe o legislativo para aprovar algo do seu interesse. O legislativo corrompe o executivo para liberar as verbas e o judiciário ameaça os dois para assegurar poder ou ter os seus interesses atendidos. A tradução disso é: Lula segue gastando todo o dinheiro na compra de deputados e senadores. Lira diz que a articulação do governo está ruim. Isso sempre foi corriqueiro na política brasileira, embora deplorável. A novidade vem agora. A chegada de Alexandre de Moraes ao judiciário mudou radicalmente a dinâmica dentro e fora do STF. E essa relação de freios e contrapesos assumiu agora um novo sentido. Alexandre entende que o poder judiciário é um tipo de poder superior, que além de todas as suas atribuições que já são hipertrofiadas, agora assume também a função de ser uma espécie de um poder moderador, ou seja, quem desempata tudo. Sejam questões políticas, econômicas, financeiras, religiosas, enfim, tudo, nesse caso, é tudo mesmo. E quem vai determinar é o STF. Além do mais, Alexandre de Moraes está transformando o STF num colegiado superior que controla todo um país sem ter recebido um voto sequer, tampouco o escrutínio popular através do voto. De forma simplória, para todos entenderem, Moraes está implantando uma ditadura judicial, um novo sistema no Brasil, inédito, em que uma turma de indicados políticos que compõe uma corte que deveria se restringir a um papel de coadjuvante, agora assume o papel de controladores
de todo um país. O sistema criou e alimentou um grande monstro, e em breve eles sofrerão as consequências dessa ação irresponsável. Anotem aí: todos aqueles que apoiaram as ações arbitrárias, ilegais, autoritárias e ditatoriais de Alexandre de Moraes na volta do bumerangue. Sabe o que é bumerangue? Aquele objeto de arremesso que retorna com força maior do que quando você arremessa ele volta para você. Pois é, todos esses sofrerão ainda mais os efeitos e as consequências aos quais atualmente os opositores do sistema, ou seja, Bolsonaro e os conservadores, estão sofrendo. Transformaram Bolsonaro numa figura totalmente oposta do que de fato ele é, ao acusarem ele de genocida, homofóbico, ditador, misógino, para camuflar os verdadeiros genocidas, homofóbicos, ditadores e misóginos. E por aí vai. Em breve, esses mesmos provarão o tempero da comida que eles nos enfiaram goela abaixo. Esperem e verão. A sede insaciável de Alexandre de Moraes não para. Há um desentendimento entre ele e Lula nesse exato momento. E a causa é muito simples. Lula quer indicar para a Suprema Corte o seu advogado pessoal, o Zanin, assim como fez com Dias Toffoli e assim como fez com todos os indicados do PT para a Suprema Corte. São sempre pessoas apadrinhadas pelo PT, ligadas umbilicalmente ao PT e às pautas comunistas. Naturalmente, quando eles vão votar, eles têm os seus alinhamentos. E não precisa ser um expert para você ver o que está acontecendo no país agora. É só ver as ações que os ministros da Suprema Corte tomam e as suas decisões para entender então quais são os seus alinhamentos políticos. Mas o Alexandre de Moraes quer mais, ele quer ter força. Além de ser hoje basicamente o xerife do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes quer que o Lula agora também indique para a Suprema Corte pessoas ligadas a ele, porque isso aumenta a sua influência, o seu poder e o seu controle na Suprema Corte e fora. Veja só o que diz a colunista do jornal o Globo, Malu Gaspar, sobre esse caso. Ela diz aqui, as queixas que Alexandre de Moraes fez sobre Lula numa festa no Rio de Janeiro. Diz aqui a matéria só para você entender. Os senadores e deputados não são os únicos que se queixam da falta de interlocução com o Palácio do Planalto nos últimos dias. Bem, Palácio do Planalto, lê-se Lula, né? No Supremo Tribunal Federal, reina a insatisfação com a falta de acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E um dos que mais reclamam é Alexandre de Moraes. Mas por que isso acontece? Veja, aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes não escondeu a sua insatisfação numa roda de conversas, num evento aqui, em que foi o casamento, na verdade, do filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, né? No caso, o filho dele é o Rodrigo Salomão. Nesse evento, Moraes fez as suas queixas ali. Agora, a Malu Gaspar explica qual é a questão que está envolvida aí. Segundo ela, diz aqui, seu maior interesse em falar com Lula, porém, tem a ver com o próprio judiciário. O principal é a intenção de convencer o presidente a indicar o pai do noivo, o ministro Salomão, para a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, ocorrida em abril. Mas Lula já deu todos os sinais de que vai indicar o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin. Só falta mesmo encontrar o melhor momento para oficializar a indicação. Outra vaga será aberta em outubro com a aposentadoria da presidente do STF, Rosa Weber. As queixas expressas por Moraes diante dos convidados de Salomão vêm sendo repetitivas nos bastidores também a outros interlocutores, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e advogados com causas no tribunal, ou seja, lá no STF. Mas interlocutores que já ouviram essas mesmas sobre a distância de Lula em outras ocasiões, apostam que a razão pela qual o presidente vem dando um perdido no ministro e em outros magistrados que também se ressentem de não poder falar com o presidente é justamente evitar a pressão para escolher outro candidato ao Supremo que não seja o seu advogado Zanin. Lula não está a fim de encarar essa pressão, diz um líder importante do Congresso que esteve recentemente com o presidente, diz aqui a Malu Gaspar. Ela continua. O que se ouve aqui no entorno do petista é que ele não irá indicar o advogado que o defendeu na Lava Jato sem antes conversar ao menos com Lewandowski, Moraes e Gilmar Mendes. Mas, se ele já decidiu e precisa comunicar aos ministros, poderia dar um telefonema e acabar logo com isso,
disse aí esse parlamentar, segundo a colunista Malu Gaspar. Mas não para por aí, segundo ela. A pauta de Moraes com Lula é extensa. Conforme informou a coluna, Moraes pretende ainda ocupar as 2 novas vagas que serão abertas nessa semana lá no TSE, para ampliar o seu poder e manter a influência sobre as decisões da Corte Eleitoral, mesmo depois de deixá-la em junho de 2024. Moraes já está se cercando, colocando seus tentáculos ali, indicando outros ministros para que, quando ele sair, ele tenha ingerência, influência nas decisões desses ministros, porque serão indicações dele. Ela finaliza dizendo: nos bastidores, o presidente do TSE tem feito campanha pelo advogado Floriano de Azevedo Marques, professor da USF e seu amigo há cerca de 40 anos, o que influenciou a decisão do ministro Carlos Roback de desistir de ser reconduzido ao cargo. Várias dessas informações de bastidores acabam ficando alheias e passado em branco pela grande maioria do povo brasileiro. E assim, elas não conseguem entender por que certas decisões são tomadas nesses tribunais e na Suprema Corte, também como não conseguem entender algumas decisões que são tomadas no Legislativo e no Executivo. É por isso que esse tipo de informação de bastidor é tão importante para que você possa entender, então, como é que as coisas têm funcionado na política brasileira. Na verdade, os 3 poderes que nós temos são apenas um grande teatro. Eles buscam seus próprios interesses, ali, conchavos, negociações, articulações, indicações para assegurar a sua influência e o seu poder sobre esses poderes que controlam toda uma nação. Por último, em último lugar, o que interessa é, de fato, o bem-estar do povo, da população aqui do nosso país. Lamentável. Bem, eu sou Adalex Góes. Se você gostou desse vídeo, solicito que você compartilhe, por favor. Não esqueça de comentar logo abaixo, de compartilhar também esse conteúdo, curtir para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se você gostou desse material, pode fazer uma contribuição através do Pix, que tem aqui um QR Code e um número que você pode fazer qualquer contribuição, qualquer doação. E como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais.